Vamos então para isso voltarmos ao Evangelho de João, capítulo agora de número 13. Evangelho segundo João, capítulo de número 13, onde nós ouviremos a palavra do Senhor Jesus Cristo na pregação desta manhã. Evangelho segundo João, capítulo 13, de 1 a 11. A nossa leitura irá do versículo 1 até o versículo de número 11, embora, irmãos, nós hoje iremos até a exposição do versículo 5. Nós iremos de 1 a 11 para termos a ideia do todo, mas iremos até o versículo 5 da exposição, e domingo que vem, se Deus nos permitir, nós continuaremos com a exposição desse trecho. Veja o que diz então a palavra do Senhor. Ouçamos com atenção e reverência. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vamos orar, irmãos? Ó Deus Santo e bendito, que a Tua palavra nos purifique, ó Deus, nesta manhã, ó Deus. Nos faça arrepender de nossos pecados, ó Pai, e nos faça servir, ó Deus, a exemplo do Senhor Jesus Cristo. Assim nós, em nome de Cristo, te pedimos, com o auxílio do Espírito Santo, com o perdão dos pecados, nós o fazemos, ó Pai. Amém. Meus irmãos, nós damos início a uma sessão deveras muito importante. É a sessão que começa deste capítulo 13, Bruno, e vai, Luiz, até o capítulo de número 17. Do capítulo de número 13, que começamos hoje, até o capítulo 17, estão ali as palavras de Cristo, que nós não encontramos nos outros evangelhos, chamados evangelhos sinóticos ou semelhantes: Mateus, Marcos e Lucas. Todo esse trecho de 13, capítulo 13 até o capítulo 17, são palavras exclusivas do evangelho de João. Então aqui há muita riqueza. E obviamente essas palavras aqui, elas nos ajudam a entender toda a vida e obra e pessoa de Jesus Cristo, nos valendo também dos sinóticos. Assim os evangelhos se completam. Por isso que nós encontramos algumas informações do evangelho e outras não, porque eles se completam. Cada evangelista dando atenção àquilo que julga pelo Espírito Santo, inspirado por ele, ser importante para a temática que está desenvolvendo. E assim nós temos em cada parte juntada o quadro todo. Por isso também é importante que nós prestemos bem atenção e oremos enquanto ouvimos a pregação,
que se inicia nesse capítulo de número 13. Esse capítulo de número 13, até o capítulo de 17, esse conjunto de capítulos, aqui Cristo, em suas palavras, revela o significado da partida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e consequente vinda do Espírito Santo. Como vocês se lembram, nos capítulos seguintes, Jesus falará sobre o Espírito Santo e o envio do Espírito Santo. Eu vos enviarei o Consolador. Então, esses capítulos são muito importantes para a nossa fé, para nós aprendermos a adorar o Senhor Jesus, confiar nele, servi-lo, viver segundo a sua graça. Então, que nós estejamos atentos ao que eles nos ensinam. Vamos então a eles? Olha só, começando o capítulo 3, no versículo 1. João diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Irmãos, estava chegando a sexta-feira da Páscoa, a celebração da Páscoa. A maioria dos teólogos entendem aqui que nós estamos em uma quinta-feira à noite, onde Jesus ceará, jantará a sua última refeição com os seus discípulos, antes de partir, como ele mesmo diz, partir para o Pai. Mas, meus irmãos, nesse contexto que nós lemos aqui, nós vimos o rito do lava-pés. Nós vimos aqui, né? Do versículo de número 1 até o versículo de número 11, Jesus lavando os pés dos discípulos. Depois da continuação do capítulo, do versículo 12 até o versículo 20, Jesus explicará o seu ato de lavar os pés. Ok? Esse ato era muito próprio para o momento do alimento, no momento em que os judeus ou almoçavam, ou iam comer algo à mesa, no caso aqui, ou jantavam, né, que era uma ceia, visto o versículo 30 desse mesmo capítulo, que nos diz que era noite, então era uma ceia, um jantar aqui. E lavar os pés fazia parte do rito para se jantar, para se comer à mesa. Lembram-se, né, irmãos, que as mesas daquele tempo não eram como nossas mesas, e eles não tinham cadeiras como as nossas. As mesas eram baixas, próximas do chão, e eles comiam inclinados, quase que deitados. E os pés de cada um deles, em torno da mesa, ficavam muito próximo da cabeça de outros. Por isso se lavavam os pés, porque eles também vinham com os pés sujos, de terem andado com sandálias na terra, certo? Por isso, dentro daquele contexto, se lavavam os pés por conta da higiene naquela hora da comida. Ok? Eu digo isso porque, por exemplo, a Igreja Católica Romana Apostólica tem lava-pés como rito. Vocês se lembram aí que toda quinta-feira da semana da Páscoa, né? O Papa lá, né, lava os pés, não é isso? Muitas igrejas têm feito disso um rito. Não é para fazer de um rito isso. Não é para fazer de um rito isso. Mas aí, alguns dizem, quando Jesus passa a ensinar sobre o que ele fez, ele diz assim: vocês devem fazer isso também. Mas, na verdade, o fazer isso também é o princípio de servir. Não é o rito em si de lavar pés, mas o que ele significa. Jesus está servindo os seus. E vocês devem, Jesus diz, vocês devem imitar isso, vocês devem servir uns aos outros, não propriamente repetir o rito. Tanta verdade que não é para se repetir esse rito, que primeiro, não há contexto hoje para isso, né? Por que nós vamos chegar à casa de alguém para almoçar e jantar para lavar o nosso pé? A gente anda descalço por aí? A gente come com o pé perto do rosto do outro? Não é assim, Então não tem mais contexto. Segundo também, que é uma verdade, em nenhum lugar do Novo Testamento você vê repetido esse rito. Isso é muito significativo. Você não vê os apóstolos repetindo. Você não vê nas cartas paulinas, gerais, dando ordem para se repetir esse rito, lavar os pés uns dos outros. Também é muito claro, irmãos, isso é dentro de um contexto específico. E o que deve ser repetido é o princípio, que deve ser guardado de servir uns aos outros. E Cristo serviu dentro daquele contexto, lavando os pés, porque era necessário que se fizesse isso dentro daquele contexto. Mas tem que ficar claro aqui, já de início. Ok? Mas vamos lá. A festa da Páscoa, então, era uma celebração, uma ceia.
E para isso, lavava-se os pés. Só que esse lava-pés, ele aponta para um serviço que Cristo faria pelos seus, muito maior do que lavar os pés deles. É óbvio que lavar os pés dos discípulos era a bondade de Cristo e um ato de amor. Só que isso apontava para algo muito maior. Tanto que vocês se lembram da nossa leitura que Jesus diz a Pedro assim: o que eu faço agora, você irá compreender depois. É claro que Jesus Cristo estava fazendo algo que não tinha o seu resultado final, o seu significado final. Olha, isso não, Pedro já tinha entendido. Olha, eu estou entendendo agora. Você está lavando o pé? Como é que eu vou entender depois? Não, Jesus, você vai entender depois isso, porque aquele lava-pés aponta para algo maior, um serviço maior. Porque quando Cristo lava os pés, Ele está purificando os pés, não é? Mas na cruz, entregando-se, servindo, ali, Ele vai lavar os pecados. Então o lava-pés aqui é um exemplo de algo, Juan, muito maior. Por isso Jesus diz: o que eu faço agora, vocês vão compreender depois. O que eu faço agora é simplesmente um sinal de algo muito maior que eu farei com vocês. Ok? Então vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, meus irmãos, nessa altura aqui, nós aqui na igreja já estamos acostumados com a hora, certo? Porque nós estamos muito, a Ana e Gustavo, ouvindo a Luísa sobre a hora. A gente sabe que a hora é a hora de Cristo passar para o Pai através do quê? Da sua morte e da sua ressurreição. Essa é a hora. Está chegando a hora. Jesus tendo ciência disso. E aí diz o texto: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mundo aqui, porque mundo pode ter uma interpretação na Bíblia diferente dependendo do contexto. Às vezes nós vemos mundo na Bíblia, o termo usado, a palavra usada, apontando para o contexto da criação. Mundo se referindo ao que foi criado. Deus criou o mundo, ou amou o mundo, a sua criação. Mas também, como é o caso aqui, mundo pode se referir à massa ímpia, à massa descrente da humanidade. E é esse caso aqui. Aqui diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam neste mundo, ou seja, Ele amou pecadores que estavam dentro da massa de pecadores. E é isso que a Bíblia diz, não é? Que nós éramos pecadores, mas Ele escolheu dentre os pecadores aqueles a quem Ele amou para tirá-los das trevas e transportá-los para o reino do Filho do seu amor. Então veja, nós também éramos do mundo. Nós também estávamos alheios a Deus, descrentes, junto com a massa da humanidade. Mas Ele nos amou. Então a ideia é essa: tendo amado os seus que estavam no mundo, que estavam entre os incrédulos, essa é a ideia. Ele tirou-os de lá, certo? E tendo-os amado assim para salvá-los, resgatando-os das trevas, amou-os até o fim, diz o texto. Jesus ama os seus a todo tempo. E está pronto para mostrar-lhes um ato de expressão desse amor bendito aqui agora. Não é o maior ato, mas é um deles, esse lava-pés. Esse ato, como nós já falamos aqui, aponta para a cruz. Pois na cruz é que ficará expresso o amor dele, sem limites, sem fim. Ele mesmo vai dizer, Jesus mesmo dirá: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. João 15, 13. E aqui, meus irmãos, eu parto para a primeira aplicação. Primeira coisa que Deus nos ensina nesse primeiro versículo. Deus nos ensina quão profundo é o seu amor por nós, por meio de Cristo. Quão profundo, quão largo, quão alto é o amor de Cristo. Irmãos, Cristo sabia perfeitamente que seus discípulos, dos quais Ele lavava os pés, estavam prestes a abandoná-lo de maneira vergonhosa. Alguns deles iriam negá-lo. Ele sabia disso. Lembra? Ele já antecipou a Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele sabia que Judas havia de traí-lo. Um dentre vós aqui é diabo, é inimigo.
ele sabia. Depois ele disse assim: o pastor será ferido, falando dele, e as ovelhas serão dispersas, e ficarei só. Ele sabia de tudo que ia acontecer. Mesmo assim, os amou até o fim. Jesus nunca se cansa dos seus. Jesus nunca se cansa dos seus. Ele os ama até o fim. O amor de Cristo para com pecadores é a essência do próprio Evangelho. Ele nos amou e se preocupou conosco quando nós éramos ainda pecadores, quando nós éramos inimigos dele. Olha o que Paulo diz, como Paulo expressa isso. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele não morreu pelos bons, ele morreu pelos ímpios. Dificilmente, Paulo diz, alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo justo alguém se anime a morrer. Pode ser. Não é que vai acontecer. Mas pode ser que talvez um pai dê a vida pelo filho. Pode ser. Nem todo pai daria. Mas pode ser que alguém se anime a morrer pelo justo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda inimigos dele. Que grande amor! Nós não amamos como Cristo nos ama. Nós somos chamados a fazer isso e somos santificados para isso. Mas nosso amor ele está longe daquele que Cristo tem por nós. Nós amamos pessoas geralmente porque essas pessoas têm benefícios, elas nos trazem benefícios, elas têm virtudes, elas nos ajudam. Até o amor de casamento ainda é um exemplo pequeno comparado, embora aponte para o amor de Cristo, um exemplo pequeno ainda dentro das nossas limitações comparado ao amor de Cristo. Porque quando eu me caso com alguém, eu estou casando porque essa pessoa, porque eu amo essa pessoa, é verdade, mas eu caso porque essa pessoa tem virtudes, porque essa pessoa vai me ajudar, porque eu vejo nela companheirismo. Mas alguém se uniria a um inimigo? Alguém se uniria a outra pessoa que quer destruí-lo? Alguém amaria o inimigo? Pois Deus prova o seu amor para conosco quando nos salvou ainda inimigos. Isso tudo é maravilhoso, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que esses assuntos, o Evangelho, esse amor profundo, alto, largo, que é o de Cristo, são coisas que os anjos anelam para escutar. Coisas que os anjos que não caíram, eles desejam conhecer profundamente esse amor. A ideia de que eles não vivem nada igual. Os anjos que estão na presença de Deus anelam saber mais acerca desse amor de Cristo. Nenhum de nós deveria ter receio de vir a Cristo. Eu não sei se todos nós aqui somos crentes. E quando eu falo que eu não sei se todos nós somos crentes aqui, eu estou dizendo que ainda que nós frequentemos a igreja, eu não sei se todos nós somos crentes de fato. Mas se alguém aqui não é, e não se entregou a Cristo ainda por causa dos seus pecados, essa pessoa não deveria ter receio de ir a Cristo, por causa dos seus pecados. O pior dos pecadores pode vir a Cristo e depositar sua fé nele, e obter perdão. O pior dos pecadores. Esse amável Senhor e Salvador se deleita em receber a pecadores. Lembram? Eu não vim para os sãos, eu não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes, eu vim salvar pecadores. Se você, pelo poder do Espírito, se reconhece um pecador miserável, então você é alvo do amor de Cristo. Se crê nele, você pode experimentá-lo e ele te chama ao seu amor, porque ele veio para os quebrantados de coração. Isaías, lembra de Isaías 61, nós vimos aqui na quinta-feira passada. O Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me enviou para pregar boas novas aos quebrantados e a curar os quebrantados, oprimidos de coração. Sabe quem são ali no texto os quebrantados? São as pessoas que sofrem por conta dos seus pecados. Elas não têm paz por conta dos seus pecados. Não é uma pessoa que peca e acha que está tudo bem. Não é uma pessoa que está em pecado e vem para a igreja como se estivesse tudo bem.
é o contrito e abatido de espírito. É a pessoa que já viu, já entendeu que sem Cristo ele está condenado e ele não consegue lutar por ele mesmo, porque o pecado como algemas o prendeu e ele não tem mais esperança senão em Cristo. Esses são os quebrantados de espírito, os presos, os cativos. E Jesus disse: eu vim libertar os cativos, eu vim curar os quebrantados. Se eu e você nos julgamos bons crentes, pessoas que nunca falham, então o Evangelho não é para mim e não é para você. Você está perdendo tempo aqui. Mas se você é um pecador e reconhece isso, e é oprimido pela sua própria consciência, sem ter esperança em você mesmo, somente em Cristo, há esperança para você, há amor prometido em Cristo Jesus para você. Ninguém deve imaginar que Jesus o abandonará por causa de suas falhas. Há ainda um ranço, há ainda alguma coisa em nós por causa dessa cultura católica e de outras seitas que nos servem, de que Deus nos aceita por causa do nosso mérito, por causa da nossa performance. Então, se nós fomos comportados durante a semana que se passou, nós podemos estar aqui com a consciência tranquila, porque afinal nós nos comportamos bem. Há ainda alguma coisa assim em nós. Isso nos atrapalha a conhecer a profundidade do amor de Cristo. Cristo não nos rejeitará por causa do nosso serviço deficiente ou imperfeito. Porque se fosse assim, meus irmãos, nenhum de nós estaria aqui, nem eu nem vocês. Se Cristo aceitasse aqui hoje apenas aqueles que são perfeitos em seu serviço, nem eu, nem ninguém aqui estaria sendo aceito hoje. Jesus Cristo, lembra? Não esmagará a cana quebrada. A cana quebrada que não serve para muita coisa, Ele não dará fim a ela. Ele a restaurará. E é assim que nós somos, servos imperfeitos. Mas jamais Jesus nos abandonará. Os que são recebidos por Cristo são preservados por Ele até o fim. Os que são amados por Ele serão amados até o fim. Independente de quanto falem, de quanto lutem, Ele não nos abandonará jamais. Ele nos guardará até o fim. Olha o que Ele disse. Olha o que Ele diz. Olha o que Ele disse. Crê nisso. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse crerá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aquele que crê em mim, ainda que lutando contra os seus pecados, sofrendo pelos seus pecados, eu jamais o lançarei fora. Vamos continuar? Versículo de 2. Olha o que acontece aqui. Olha o que João nos informa. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Irmãos, durante a ceia aqui, como já falamos, e como nos aponta o versículo 30, era noite. Então, durante aquele jantar que se iniciava, Jesus estava pronto para lavar e se preparando para lavar os pés dos seus discípulos, mostrando a sua humildade e apontando para aquilo que seria dado a sua própria vida na cruz para verdadeiramente os purificar, não só os pés, mas a alma. Entretanto, o evangelista faz aqui questão de deixar claro que Judas, o Iscariotes, ou a gente já viu que Iscariotes significa homem de Queirote, cidade chamava Queirote. A gente sabe que lá no hebraico, né, Ish é homem. Então, Ish, Queirote, homem de Queirote, traduzido aqui para nós, Iscariotes. Judas Iscariotes, Judas de Queirote, da cidade de Queirote, que haveria de o trair. João faz questão, irmãos, de deixar claro que Judas seria um daqueles a quem Jesus lavaria os pés. O Senhor Jesus Cristo, em sua palavra, através de seus apóstolos, nos ensina a vencer o mal com o bem. Mas Ele não só nos ensina, Ele mesmo deu o exemplo.
Lembra que ele diz? Amai nossos inimigos, orai pelos que nos perseguem. Ele mesmo deu o exemplo. O amor aqui é exemplificado pelo serviço. O amor não é mais do que um sentimento. O amor é muito mais do que um sentimento. Amor é servir. É servir. E ele serviu o inimigo. Ele lavou os pés também de Judas. O texto não diz que Judas saiu. Que Jesus disse a ele, ó, você sai que você não vai ver. O texto não diz nada disso. O Deus diz que ele lavou os pés de todos os discípulos, inclusive daquele que o haveria de trair. Mas aqui, sobre essa informação que João nos dá de Judas estar no meio dos discípulos, tem uma coisa muito importante para nós também aqui. O ensino aqui é que estar fisicamente na igreja aqui hoje, na comunidade dos santos, e mais ainda, e professar de boca ser um crente, não significa necessariamente pertencer a Cristo. Esse é o ensino. Jesus está no seu grupo íntimo, dos seus 12 apóstolos. Todos ali pareciam crer nele, mas um deles era inimigo, era diabo. E como nós veremos posteriormente, ninguém desconfiava de Judas. Tal era a hipocrisia do seu coração. Judas, nós devemos nos lembrar, era um dos 12 apóstolos. Ele tinha um cargo de excelência. É como se fosse um pastor de uma igreja, para nós termos ideia. Ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo que Pedro, Tiago, João e outros apóstolos, ou seja, outros crentes que foram escolhidos por Cristo para o apostolado, eram companheiros de Judas de mesmo ofício. Alguém ser consagrado pastor, ordenado pastor, presbítero, diácono, não muda o coração dessa pessoa, se já não houver o espírito mudado. Você acha que cargo vai mudar o coração de alguém? Só porque alguém tem cargo na igreja? Às vezes nós começamos as coisas erradas, né? Aliás, Deus chama para cargos daqueles que não querem. Essa é uma máxima da Bíblia. Essa é uma máxima da Bíblia. Deus chama para o serviço os que geralmente fogem do serviço. Moisés, lembram-se? Jacó, o enganador. Porque Deus se agrada de transformar fracos, pessoas que acham que não são capazes, em pessoas capazes. Mas aqueles que acham que são capazes, Deus geralmente escuta. Então deveríamos pensar nisso quando nós almejamos e ansiamos alguma coisa. Lembram-se de Davi? Davi não se apresentou ao profeta, teve que ser chamado. E o pai mesmo de Davi desconsiderou como uma possibilidade, mas foi ele que Deus escolheu. Então, a gente às vezes entende mal essas coisas. Nós devemos estar prontos para trabalhar, mesmo no ofício, mas não cobiçarmos essas coisas, como se essas coisas nos fizessem aprovados diante de Deus. Não fazem por si só. Judas era um apóstolo e era do diabo. Até quando você vai acreditar que ser alguma coisa na igreja ou ter algum cargo fará, em última instância, diferença vital? Até quando você vai acreditar nisso? Não fará. Deixa eu lhes falar, ou você e eu somos crentes em segredo, em secreto, ou seja, um segredo na sua casa, quando ninguém te vê, ou você não será quando você for oficial. Ou você vive a sua vida cristã em simplicidade, todo dia na sua casa, ou você será um péssimo oficial. E nós devemos lembrar dessas coisas. Judas tinha o privilégio, era um apóstolo, mas era do diabo. Durante os 3 anos que Judas andou com Cristo, ele contemplou milagres, ele ouviu as mensagens de Cristo, ele teve muitas provas do amor de Cristo Jesus, ele pregou, e eu não acho que ele pregou errado, você sabia? Eu não acho que Judas era um mau pregador, você acredita? Eu não acho. Acho que ele era um bom pregador. Sério? Se ele fosse um mau pregador, você acha que os apóstolos não estavam desconfiando dele? O texto diz que quando Jesus diz assim, um de vós há de me trair, vamos chegar nesse texto, um de vós há de me trair, os discípulos, os apóstolos ficaram perguntando se era ele. Desculpa, ele falou assim, sou eu, quem que é? Sou eu. Se Judas fosse um péssimo teólogo, alguém que fazia tudo errado, ele era, claro que é Judas, é claro, ele prega tudo errado, aí vamos prendê-lo aqui agora. Mas ninguém desconfiou dele. Eu tenho certeza que ele era um bom pregador.
Judas Iscariotes serve de alerta para todos nós. Ele nos mostra que alguém pode declarar ser religioso e, apesar disso, demonstrar ser um terrível hipócrita que jamais se converteu. Ele nos mostra a inutilidade de possuirmos elevados privilégios sem uma transformação verdadeira. Não adianta você ter privilégio na igreja se o seu coração não foi transformado. Lembra de orar pelos motivos certos? Ao invés de orar, Senhor, dá um carro, me dá um carro, me dá uma... Senhor, me dá a fé verdadeira. Me faz um crente verdadeiro. Porque muitos últimos serão primeiros. E muitos primeiros últimos. Tenho certeza que tem pastores que jamais entrarão no reino. E há pessoas crentes que nunca tiveram cargo nenhum na igreja, mas sempre estiveram na igreja. Eles se assentarão nos primeiros locais do reino. Porque Jesus disse: muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. Judas nos mostra a inutilidade do conhecimento intelectual apenas. Irmãos, Satanás, Judas pertencia a Satanás. Satanás não está preocupado se você é reformado. Eu vou repetir mais uma vez. Satanás não está preocupado se você é reformado. Vamos, pastor, mas a gente é reformado. Ser reformado é ruim? Não, não é ruim. É muito bom. Mas não basta. Não basta. Saber os 5 pontos do calvinismo não basta. Satanás não está preocupado com isso. Ele não está preocupado se você sabe a teologia boa de cor, contanto que você não a viva. Você pode saber tudo isso de cor. Ele não vai ter preocupação nenhuma com você se você não viver. Tem muitas pessoas que falam de muitas coisas boas, mas nunca vivem. Elas estão sempre a falar de coisas, mas nunca vivem. Eu vou dar um exemplo para vocês bíblicos. Jesus diz assim, nossos discípulos: vocês têm ouvido o ensino dos fariseus? Preste atenção no ensino deles. Tem muita coisa boa, mas não façam o que eles fazem. Na cadeira de Moisés se sentaram os fariseus. Ouvi-os, porque eles acertam muitas coisas, mas não sejam como eles na vida, porque eles não fazem. Eles cobram dos homens cargas pesadas, mas eles mesmos nem com o dedo as movem. Está vendo? Satanás não se preocupa de você ser um conservador, um cristão, um reformado, não é isso. A preocupação dele é se você é um verdadeiro crente que segue em vida e no seu comportamento, no coração, a Jesus Cristo. Essa é a preocupação dele. Portanto, irmãos, jamais nos surpreendamos ao ver a hipocrisia e a falsa confissão de alguns crentes no nosso meio. Não se surpreendam, ok? Não quer dizer que não lamentar, a gente lamenta. Mas surpreender não precisa. Por que não precisa surpreender? Porque isso é desde os tempos mais antigos. Há um exemplo aqui, entre os apóstolos, foi assim. Na igreja não será? Na igreja não será? Tem um pastor que disse, né? Se para 12 tinha um Judas, faça a proporção. Para 24, 12. Vai crescendo. Certo? Então não se surpreenda com a hipocrisia da igreja. Lamente, mas não se surpreenda. Ok? E agora, ore com um coração sincero. Acima de tudo, esse ensino de Judas nos leva a orar diariamente com fé e vigor, para que nosso cristianismo seja verdadeiro, sincero, puro. Irmãos, talvez nós tenhamos uma fé sem muito vigor, uma esperança ainda não muito bem definida, sabe? Às vezes nós fraquejamos na fé, nossas falhas sejam constantes e muitas, mas em todos esses casos, sejamos genuínos
e sinceros. Devemos ter a capacidade de confessar nossos pecados, assim como confessaram todos os crentes da Bíblia. Cristo não espera de você perfeição. Ele lhe fará perfeito. Ele tem feito você mais santo do que antes. Mas Ele não espera agora de você perfeição. Uma coisa que você não pode dar agora. Ele espera de você sinceridade. Sinceridade, um coração sincero. Senhor, o Senhor conhece minhas faltas, o Senhor conhece as minhas falhas, o Senhor conhece os meus pecados, o Senhor sabe que eu não quero ser um hipócrita, o Senhor sabe que eu quero ser um crente verdadeiro. Desses o Senhor se agrada. E não só se agrada, o Senhor lhes dará o que Ele pediu. O Senhor lhes fará fiéis. Mas seja, antes de tudo, sincero. Não seja como Judas. Não finja ser o que não é. Seja sincero diante de Deus. Vamos agora para a parte final. Versículo de número 3. Dentro desse contexto todo, em que Jesus ama os seus até o fim, e até mesmo o inimigo, Judas, é servido por Jesus Cristo ali. Isso nos mostra que até no meio do povo de Deus pode haver falsos crentes. Mas agora veja, versículo 3. Sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e o que ele viera de Deus, e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Irmãos, Jesus ele pode servir até mesmo os inimigos. Por quê? O versículo 3 explica por quê. Porque Jesus sabia que o Pai tinha dado tudo em suas mãos, colocado tudo em suas mãos, e que ele viera de Deus, ou seja, ele sabia a origem dele, e sabia o destino dele, e que voltava para Deus. Ou seja, eu posso servir as pessoas que não gostam de mim, as pessoas que procuram fazer mal a mim. Por quê? Porque nada vai me prejudicar por fim. Essa é a ideia. Eu posso lavar os pés de Judas, mas ele vai te trair, mas eu posso. Porque o meu Pai me deu todas as coisas. E eu vim do meu Pai e volto do meu Pai. Ele não vai atrapalhar isso. Nada pode frustrar o plano do Pai para comigo. Por isso eu posso me dar às pessoas que não gostam de mim. Porque às vezes, irmãos, vejam comigo, às vezes nós temos medo de fazer o bem a pessoas que não mostram muita afeição conosco, com medo delas nos retalharem, com medo delas nos prejudicarem. Mas nós podemos fazer o bem de maneira prudente aos homens, sem medo, porque Deus nos defenderá. Às vezes, alguém te ofende, e você sabe que você deve procurar, de alguma forma, dentro do que é possível, procurar reconciliação com aquela pessoa. Mas você fica assim, eu e você ficamos assim, mas foi ele que ofendeu. É ele que tem que vir. É ele que tem que vir pedir perdão. Eu não vou, porque se eu for, ele vai falar como se não tivesse acontecido nada, ele pode me humilhar mais ainda, eu posso até passar vergonha, mas você pode ir na confiança que nada vai te frustrar em última instância, porque você é de Deus e vai para Deus. E você pode chegar à pessoa que te ofendeu e perguntar, querido, tudo bem? Eu fiz alguma coisa, estou sentindo que a gente não está muito bem, aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa sem querer. E se a pessoa disser, não, tudo bem, descanse em Deus. Mesmo sabendo talvez que aquela pessoa tem alguma coisa para você, mas ela diz, não, está tudo bem, então você confia em Deus, porque nada vai te prejudicar. Porque você é de Deus e volta para Deus. É por isso que Cristo pôde se levantar ali, tirar a sua vestimenta de cima, vestir-se, cingir-se como um escravo e lavar os pés dos seus. Porque para ele, aquela humilhação não de fato prejudicaria o seu status diante de seu Pai. Nós podemos servir porque tudo é nosso em Cristo. Nós temos dificuldade de servir porque nós nos agarramos ao que é nosso. A gente tem dificuldade de contribuir para a igreja porque nós queremos as coisas para nós, são nossas coisas. Mas tudo é nosso em Cristo. Então nós podemos nos dar e dar o que é nosso, à medida que houver necessidade, porque tudo é nosso. Tudo é nosso em Cristo. O novo céu e a nova terra serão nossos para sempre.
Então nós podemos nos dar, nós podemos e devemos nos desgastar, porque nós temos a vida eterna em Cristo. Nós podemos doar a nossa vida, porque nós temos vida que não tem fim. Então nós podemos perder a vida deste mundo, porque nós sabemos de quem somos e para quem vamos. E é por isso que nós podemos nos desgastar. É por isso que nós podemos nos desgastar e devemos, como Cristo fez aqui, sabendo que tudo vai confiar nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele se levantou, tirou a sua veste de cima, aquela roupa que cobria o seu corpo, tirou aquilo e ficou apenas com uma espécie de tanga que cobria as partes íntimas, se expondo como escravo, que era, nós veremos no que vem, os discípulos não aceitavam aquilo, que era muita humilhação para o Senhor. Ele fez isso porque ele não se preocupa, porque tudo é dele, tudo do Pai é dele, o Pai deu tudo a ele, não se preocupa em servir, porque tudo é dele, e ele está guardado no Pai, podendo servir até o próprio inimigo, porque o Pai está com ele, a protegê-lo, a guardá-lo para sempre. Eu vou terminar aqui, irmãos. Nós devemos nos revestir de Cristo e seguir o seu exemplo, servindo uns aos outros. Olha o que Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, os seus próprios interesses, senão também cada qual o que é do outro. Ou seja, não pensemos nós aqui só no que é nosso. Pensemos primeiramente naquilo que é do outro, no interesse do outro, para que nós, abrindo mão dos nossos interesses, sirvamos ao interesse do próximo, ao interesse dos outros. Posteriormente, Pedro escreveu: no trato de uns para com os outros, no relacionamento de vocês, irmãos, nosso relacionamento, cingivos todos de humildade. Os teólogos, e nós concordamos com os teólogos, aqui Pedro está falando daquela imagem que ele viu em Cristo. Ele diz assim: cingivos de humildade, vestivos com humildade. É o que Cristo fez quando ele tirou a sua veste de cima e cingiu com um pano de escravo, colocou na cintura para lavar e enxugar os pés. Pedro tem isso na mente, ele diz: cingivos, vestivos de humildade, como o Senhor fez, servindo-nos naquela noite. Vocês também se vistam de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Eu fico pensando que às vezes nós olhamos para alguns serviços e achamos que aquilo é indigno de nós, certo? Que nós somos muito honrados e muito importantes para trabalhar naquilo ali. Meus irmãos, olha o que Cristo fez. Se Cristo fez o que fez, como nós podemos ousar a entender que varrer no chão, lavar uma vasilha, ajudar alguém na sua necessidade é desonroso, irmão? Se Cristo não viu assim. Devemos estar mais prontos a servirmos uns aos outros, vestindo-nos de humildade como Cristo fez. Podemos pensar que isso nos faz menores. Seu serviço me faz menor. Eu sou pastor, eu não posso fazer isso, porque eu sou pastor. Pastor não, isso não é de pastor. Mas a Bíblia diz o seguinte: olha o que Jesus diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Não diz que é cargo, aqui não está falando de cargo, aqui está falando de encargo. Tem muita gente que quer cargo, mas não quer o encargo. Aqui está falando do encargo. Se alguém quer ser o maior do reino, seja o menor entre vocês, o que sirva. Não o mais importante é reconhecido, mas o que mais serve. Esse será o maior do reino. Mas alguém pode imaginar o seguinte: algumas pessoas precisam aprender a servir, pastor. E se nós fizermos para eles, nunca vão aprender. Não é assim que a gente pode pensar? Olha, eu reclamei com o fulano porque ele não fez bem, pastor. Porque tem que aprender a servir. Irmãos, ninguém aprende a servir com reclamação. Se eu e você ficamos reclamando com as pessoas que não servem, o máximo que nós vamos conseguir deles é a raiva que eles terão de nós. Nós somos instrumentos de Deus para ajudá-los através do nosso exemplo de serviço, a nossa instrução, e não reclamar deles. Jesus aqui, eu termino, não reclamou dos seus discípulos. Vocês são todos servos aí, meus servos, eu sou o Senhor. Ninguém foi capaz de levantar-se
e lavar os pés, pelo menos os meus pés. E ele teria autoridade para fazer isso. Mas ele não fez. Sabe o que ele fez? Sendo o Senhor de tudo e de todos, sendo o Senhor do universo, o Verbo eterno, o que criou todas as coisas, ele mesmo se colocou de pé e ele mesmo fez. É assim que nós ajudamos as pessoas, é assim que nós ensinamos as pessoas, não reclamando delas, mas fazendo aquilo que nós desejamos que elas façam também. E assim Deus tem a sua graça e bênção sobre nós e vai transformar o nosso meio quando nós nos expomos. Que Deus abençoe. Amém.